Bom dia, pessoal. Hoje, dia 4 de novembro de 2024. Estamos vivos aqui, graças a Deus. E começando mais uma semana. Espero que as coisas vão bem para você e para mim. Hoje, quero deixar uma palavra rápida. Eu tenho mencionado bastante isso, mas eu tenho uma certa dificuldade com a memorização de versículos da Bíblia. Eu nunca me preocupei muito com isso e eu acho que eu me programei para isso desde jovem, talvez por preguiça ou por comodidade, não sei o que. Então, eu, tanto no meu trabalho de advogado, como no estudo da Bíblia, a minha cabeça ela não tem facilidade para memorizar endereço de versículo. Mas eu sei o que está escrito e mais ou menos onde que está escrito. Então eu me localizo bem e principalmente eu consigo agir conforme o preceito, porque eu sei que ele existe e que eu já li. Agora, se vocês me perguntarem onde é que está o capítulo e o versículo, normalmente eu tenho dificuldade. Bom, se vocês pensarem que isso aqui foi organizado pelos padres lá no meados aí dos anos 300, 500 depois de Cristo, é um pouquinho para frente, né? Então é uma coisa que não é tão importante porque os textos originais não tinham versículos e capítulos. Eles são bons para a gente se localizar. Mas, né, eu sei que existem. Então eu menciono bastante aqui. E hoje eu vou levar vocês até Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas é muito legal, né? Porque Gálatas tem lá o 5:20, que são os frutos do Espírito, que aliás eu decorei por causa da musiquinha do pessoal lá do Palavras de Vida, né? Assim, fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, tem os recursos mnemônicos, assim, tem as musiquinhas que a gente acaba decorando, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês hoje para Gálatas 3:29. É muito legal isso aqui. Diz assim, primeiro, vamos falar do 26. 26 fala assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então não são todos filhos de Deus, como diz João no comecinho, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É saber, os que creem no seu nome, né, no nome de Jesus. Chazinho hoje é erva cidreira com um pouquinho de cavalinha. Muito bom, por sinal. O 29 diz assim, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Bom, Abraão é uma figura central na Bíblia. Por quê? Porque Abraão é considerado o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. A saber, Abraão é considerado pai para os muçulmanos, Abraão é considerado pai para os judeus e Abraão é considerado pai para os cristãos. Então, quando Deus falou assim, de ti farei uma grande nação, daí veio Abraão, daí veio o filho dele Isaac, daí veio Jacó, que se tornou Israel, e aí todas as promessas de Deus, né? E Paulo fala aqui para nós assim, se vocês sois de Cristo, você e eu que não nascemos em Israel, né? Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, minha gente, é assim. Eu gostaria muito de fazer conforme alguns fazem e chegar aqui e ensinar para vocês como ficar rico, como ter saúde perfeita, como ter uma casa organizada, bons filhos e como ter sucesso no trabalho e nos negócios. Só que a vida não é assim. Eu me considero um homem muito bem sucedido, mas eu não sou o mais bonito, nem o mais alto, nem o mais forte, nem o mais rico, nem o mais nada. Me considero bem sucedido porque, como eu falei na aula de finanças,
lá no comecinho da minha vida profissional, eu fiz um projeto. E aí eu coloquei as coisas que eu gostaria de ter na minha vida. Como é que era a casa que eu queria ter, o carro que eu queria ter, a poupança que eu queria ter, o escritório próprio que eu queria ter. E ali eu mapeei tudo isso, fiz os valores em dólar e eu atingi as coisas que eu queria e passou bastante daquilo. Deus me abençoou. E por isso eu me sinto bem sucedido, me sinto rico, sou feliz com a mulher que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com tudo que eu tenho. Mas isso é uma coisa que é particularmente minha. E você pode ter a sua, né? Vai ser dentro do seu sonho, das suas expectativas. Todos podemos ter isso. E muita coisa na nossa vida, ela dá certo e muita coisa não dá certo. A vida não é fácil para mim, não é fácil para você, não vai ser fácil para ninguém. Para o cristão, então, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus fala assim: se fizeram isso com o mestre, o que vão fazer com os discípulos? Então, esqueçam a vida fácil, né? Para Paulo foi dito assim: importa que ele saiba o quanto deve padecer pelo meu nome. Maravilha. Então, quando uma pessoa começa a prometer para vocês prosperidade... Esses dias tinha um bispo aí, um apóstolo, sei lá, vendendo a chave do céu. Falei, gente, esse cara não vai para o céu, é a primeira coisa. Porque quando a gente vira protestante, a gente lembra lá do João Tetzel, daquele pessoal lá, e a gente lembra do pessoal vendendo as indulgências. Lembram daquilo? Quando uma moeda tilinta no fundo do baú de Pedro, uma alma é salva do purgatório. Então, se alguém criticou isso aí um dia, e daí vocês me dizem o que do sujeito comprando uma chave para o céu? Comprando a Bíblia abençoada de Milão, que aliás nós compramos, sabe? Lá em 2000 e caqueirinha lá, quando começou esses pastores famosos de televisão, tava lá o Malafaia vendendo Bíblia de Milão lá. Um monte de amigo meu, eu sei que comprou, inclusive nós lá em casa compramos. Pergunto se eu compraria hoje. Claro que não. E se você me perguntar, mas compra? Claro que não. Não faça isso. Trabalhe, gaste dinheiro com a sua mulher, com seus filhos, na sua casa, pague alguma conta que você tem que pagar e tal, mas jamais faça isso. Não se negocia com Deus. Sabe por que não negocia com Deus? Porque assim, Deus nos dá a coisa por causa da sua misericórdia. E Deus não tem limite para o que Ele pode dar. Tá? Mas é por causa da misericórdia. E o que nós fazemos de certo, a gente tem que fazer pela fé. Vocês não leram lá que sem fé é impossível agradar a Deus? Eu acho que é Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Então, se você fizer alguma coisa que você tenha do que se gabar, diga, não, eu fiz isso, então eu vou ganhar aquilo, já não é por fé. Né? Já é troca. E você não barganha com Deus. Tá? Então, quando disserem para vocês assim, faça tal coisa que Deus vai te dar aquilo, bobagem. Mas a Bíblia, ela nos dá assim um monte de caminhos a seguir, onde a gente pode chegar a um destino da forma certa, tá? E se Deus prometeu várias coisas para o povo judeu, como uma coletividade, e se todas essas promessas são boas e elas podem chegar até nós, veja bem, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Só presta atenção uma coisa. Muita gente lê as bênçãos prometidas para Israel, tá? Mas você tem que ler também as maldições prometidas para Israel por causa de desobediência. Por isso que é muito melhor estar no tempo da graça agora, tá? Onde Jesus nos atende simplesmente para a gente aceitar a Ele como Senhor e Salvador e viver conforme os ensinamentos dele. É muito mais legal, porque no tempo da lei tinha promessas, mas tinha terríveis maldições. Né? Aquilo era retribuído na lata. Tá? Então, se você consegue viver de uma forma correta, glória a Deus. E se apegue nisso aqui, porque as promessas para o povo de Deus são promessas que nós podemos orar e ter fé e reivindicá-las. Por quê? Porque nós hoje somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão,
e herdeiros conforme a promessa. Qual é a principal promessa que tem que se cumprir na nossa vida? Nossa salvação, né? A segunda, a salvação da nossa família, da nossa casa. Já pensou que maravilha você subindo e vendo um filho ficando? E eu não admito uma situação dessa. Eu vou lutar com até minhas últimas forças lá e orar por meus filhos, pela minha mulher e tentar ser bom exemplo para eles e tentar conduzi-los no que couber a mim, que agora são todos adultos, para que eles sejam pessoas boas e que sejam salvos, né? Porque nós temos que subir todos, tá? Não cabe na minha ideia de salvação eu subir minha mulher, não, eu subir meu filho, não, né? Até se eles subissem e eu não, eu ia ficar triste, mas menos triste do que se eu subisse e eles não. É complicado. Então nós temos que trabalhar pela nossa salvação, das nossas almas, pela salvação dos nossos filhos e todos aqueles que nós amamos e que Deus deu no nosso convívio, né? A gente servir de exemplo para eles e procurar compartilhar essas palavras de ensino para que todos tenham bom ânimo e todos sejam salvos, né? Então nós temos que viver como verdadeiros cristãos, ou seja, viver com os preceitos de Cristo e crer nisso aqui. Aqui vocês veem por que a gente ora lá, a gente lê um salmo e você vê aquele salmo lá que promete tanta coisa, e você lê aquele salmo, você recita, você canta aquele salmo, e aí ele vai começar a fazer sentido para a sua vida, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pois é, mas quem que escreveu isso aí? Davi, que sabe, lá para um cara lá há vários anos atrás? Diz, não, isso aqui é um inário do povo de Israel, isso aqui se aplica na minha vida. E eu vou cantar esse salmo tentando atrair bênção de Deus para a minha vida. É por aí, tá bom? Deus te abençoe a tua casa.